Direito Constitucional. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. Agora vamos para o episódio de hoje. Classificações das Constituições. Classificação, tipologia. Como advertimos, qualquer classificação depende de critérios escolhidos pelos estudiosos, não se podendo dizer que um é mais acertado que o outro, talvez mais adequado. Procuraremos trazer à baila os critérios classificatórios que aparecem nos concursos públicos, dada a finalidade deste trabalho. Vejamo-los. Quanto à forma. As constituições podem ser escritas, instrumental ou costumeiras, não escritas ou consuetudinárias. Escrita, instrumental, o próprio nome nos ajuda a explicar, seria a Constituição formada por um conjunto de regras sistematizadas e organizadas em um único documento, estabelecendo as normas fundamentais de um Estado. Como exemplo, citamos a brasileira de 1988, a portuguesa, a espanhola, etc. Costumeira, não escrita ou consuetudinária, seria aquela Constituição que, ao contrário da escrita, não traz as regras em um único texto solene e codificado. É formada por textos esparsos, reconhecidos pela sociedade como fundamentais, e baseia-se nos usos, costumes, jurisprudência, convenções. Exemplo clássico é a Constituição da Inglaterra. Quanto à extensão. Podem as constituições ser sintéticas, concisas, breves, sumárias, sucintas, básicas ou analíticas, amplas, extensas, largas, prolixas, longas, desenvolvidas, volumosas, inchadas. Sintéticas seriam aquelas enxutas, veiculadoras apenas dos princípios fundamentais e estruturais do Estado. Não descem a minúcias, motivo pelo qual são mais duradouras, na medida em que os seus princípios estruturais são interpretados e adequados aos novos anseios pela atividade da Suprema Corte. O exemplo lembrado é a Constituição Americana, que está em vigor há mais de 200 anos, é claro, com emendas e interpretações feitas pela Suprema Corte. Analíticas, por outro lado, são aquelas que abordam todos os assuntos que os representantes do povo entenderem fundamentais. Normalmente descem a minúcias, estabelecendo regras que deveriam estar em leis infraconstitucionais, como, conforme já mencionamos, o artigo 242, segundo, da Confira 88, que dispõe que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Assim, o clássico exemplo é a brasileira de 1988. Quanto ao conteúdo. O conceito de Constituição pode ser tomado tanto em sentido material como formal. Materialmente constitucional será aquele texto que contiver as normas fundamentais e estruturais do Estado, a organização de seus órgãos, os direitos e garantias fundamentais. Como exemplo podemos citar a Constituição do Império do Brasil, de 1824, que, em seu artigo 178, prescrevia ser constitucional somente o que dissesse respeito aos limites e atribuições respectivos dos poderes políticos e aos direitos políticos individuais dos cidadãos. Tudo que não fosse constitucional poderia ser alterado, sem as formalidades referidas, pelas legislaturas ordinárias. Formal, por seu turno, será aquela Constituição que elege como critério o processo de sua formação, e não o conteúdo de suas normas. Assim, qualquer regra nela contida terá o caráter de constitucional. A brasileira de 1988 é formal. Quanto ao modo de elaboração. As constituições poderão ser dogmáticas, também denominadas sistemáticas, segundo J. H. Meirelles Teixeira, ou históricas. Dogmáticas, sempre escritas, consubstanciam os dogmas estruturais e fundamentais do Estado ou, como bem observou Meirelles Teixeira, partem de teorias preconcebidas, de planos e sistemas prévios, de ideologias bem declaradas, de dogmas políticos. São elaboradas de um só jato, reflexivamente, racionalmente, por uma Assembleia Constituinte. Destacamos a brasileira de 1988. Históricas, constituem-se através de um lento e contínuo processo de formação, ao longo do tempo, reunindo a história e as tradições de um povo. Aproximam-se, assim, da costumeira e têm como exemplo a Constituição inglesa. Muito obrigado por assistir até aqui, assista agora o próximo episódio,
em que abordaremos as distinções entre Constituição e Carta,